MBTV, a TV que foi feita pra você. Família feliz, e só aqui na MBTV. Desenhos bíblicos, novela bíblica, podcast. Uma hora de pura verdade, podcastão na casa, podcast fonte do renovo. Podcast bate-papo com Márcia, Pecado e Assis, e com muita alegria pra você. A MBTV, a TV que foi feita pra você. Tá começando hoje o meu programa Recomeço, aqui na MBTV. Vem comigo que hoje eu tenho uma pessoa especial para apresentar para vocês e vamos falar sobre um assunto que é bombástico, e esse assunto é sobre racismo. Você aí de casa que vai assistir a gente, eu tenho certeza que você também já sofreu algum preconceito racial, e nessa tarde, depois do louvorzão que a gente vai colocar, eu vou apresentar aqui a pessoa tão querida, conhecida minha, amiga que deu a volta por cima, e só quem faz dar a volta por cima é o Senhor dos Exércitos. Ô Glória, pode soltar o som aí, pastor. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim, dentro de mim. O mundo pode até tentar me parar com calúnias e difamações, mas eu não vou parar, não vou parar de caminhar. São lutas, desafio e aflição, tentando impedir minhas orações, mas eu não vou parar, não vou parar de te buscar. É porque eu creio na palavra do meu Salvador, que morreu em meu lugar.
pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de mim. Voltamos, pessoal. Boa tarde. A paz do Senhor. Estamos aqui na MBTV e, para mim, é uma honra, pois o Senhor é aquele que realiza sonhos, né? E a minha visitante já chegou e o pastor fez ela chorar, com esse louvor tão lindo, Se Eu Chorar. Eu vou dizer algo para vocês aqui antes de eu começar aqui com a minha visitante, participante do programa, e falar com vocês que é muito comovente quando a gente consegue sentir a dor do próximo. E esse louvor fala exatamente sobre isso. A dor que você sente e que raramente outras pessoas irão sentir, mas só quem sente se comove. E eu sei que através desse louvor, muitas almas estão sendo resgatadas para Jesus. Então, sem perca de tempo, porque eu não vou fazer um programa chato, eu vou fazer no pique da pastora Patrícia Santos. Vocês que me seguem nas redes sociais, gostaria que vocês entrassem com a gente e compartilhassem, porque através de cada compartilhamento, Deus estará salvando uma alma também. Porque a Jéssica Vasconcelos, que está aqui conosco. Boa tarde, Jéssica. Tá Boa nervosa? tarde. Não. Só um pouquinho. Boa tarde. Então, pessoal, essa daqui é a minha convidada, a Jéssica Vasconcelos. Conheço ela e vi a volta que o Senhor, Ele fez, ela dar a volta por cima. E hoje nós vamos falar sobre racismo, preconceito racial, porque a Jéssica, desde pequena, ela já sofria racismo por conta de muitas pessoas que deveria estar orientando ela, mas infelizmente tentou abalar o psicológico dela. Jéssica, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua infância, né? Falasse para o pessoal o quanto foi difícil, tá? Você ser uma criança negra e as pessoas muitas das vezes não vê vocês como uma pessoa branca, né? A realidade é essa. E tenta frustrar, falar coisas, tipo, botar apelido que a gente não pode nem ficar falando, né? Eu gostaria que você falasse com a sua boca, fosse porta-voz dessas pessoas que precisam, que às vezes não tem essa motivação em falar, fica nervosa, tem medo, né? E você não. Você, por ser uma mulher de garra, que eu já te conheço, você vai estar aqui contando detalhes pra gente. Então, fala pra gente, como que foi na sua infância? Então, boa tarde. O preconceito a gente consegue ver quando a gente já está com uma idade, né, uma idadezinha certa, avançada. Eu lembro de relatos assim, de quando eu era mais nova, eu ainda estava no meu primário, e eu sempre fui uma criança bem implicantezinha, entendeu? Então, na minha frente ficavam as crianças de cores mais claras e de cabelo bem grande. Eu sei que o cabelo era grande porque eu tinha mania de puxar. Mas até então era normal, entendeu? Teve uma vez que eu fui fazer uma brincadeira dessa com uma menina que estava na minha frente, e a professora chegou e falou assim, olha, fica tranquila, porque vocês vão ficar sempre aqui para frente. No caso, eram as crianças de pele mais clara. Vocês vão ficar sempre à frente e elas vão ficar sempre para trás. Eu estava nesse bonde, gente. E ela vai ficar sempre para trás porque é preta, tem cabelo ruim, nunca vai ter um cabelo igual a de vocês. Então, assim, com o tempo eu fui ver que realmente existia aquilo. As crianças brancas, elas ficavam na nossa frente e a gente ficava para trás. E eu sempre fui uma aluna muito boa até, entendeu? Mas eu gostava de ficar no fundão porque eu achava que era bacana ficar lá atrás. Mas no final de tudo, com o tempo, eu fui entender que era a professora que colocava a gente naquele local ali. Você não entendia, né? Não entendia. Era um preconceito, né? Que ela tinha com a cor da sua pele. Sim. Mas, conforme você foi crescendo, né? E você foi começando a enxergar. Então, e eu, quando comecei a ir para a rua, comecei a passear, ir para shopping, essas coisas assim, eu observava que as pessoas me olhavam sempre com uma cara muito rígida, muito feia. Entendeu? Tinha gente que escondia até a bolsa. Mas, enfim. E aí eu fiquei observando aquilo ali, eu falei, cara, isso não é normal, por que será que isso acontece sempre comigo? E aí eu imaginava, poxa, vamos fazer o seguinte, a partir de agora,
quando a pessoa me olhar de cara feia, eu vou olhar também, porque eles já me olham de cara feia mesmo, então eu vou entregar isso para a sociedade. Foi um modo de você se refugiar, Sim. querer ser pior do que eles. Sim, queria ser a pior porque já me olhava de cara feia mesmo. Então, o que acontece? O pessoal me olhava de cara feia na rua, eu já, o que é? O que houve? O que você quer? E isso, eu fui levando ao decorrer todo da minha vida. Isso se tornou, na verdade, um trauma. Eu não sei se você já ouviu, mas tem pessoas que falam assim, quando uma pessoa branca vê alguém negra, já acha que é ladrão. Você acha que é por isso que eles escondiam a bolsa? Já pelo fato da sua pele ser negra e querer ter esse preconceito, esse tipo de preconceito que a gente sabe que existe, né? Sim, sim. Embora a gente está num século que não era para existir, mas ainda existe esse tipo de preconceito. Sim, naquela época sim. Hoje em dia, desculpa a expressão, eu não ligo muito para isso, entendeu? Porque hoje em dia você sabe quem você é. Sim, eu sei quem eu sou, eu chego em qualquer lugar como se eu fosse a dona daquele espaço ali. Ninguém vai me olhar diferente pela minha cor, porque eu já entendi que isso aqui, como é que eu posso dizer, cara? Eu tô um pouco nervosa, gente, mas... É apenas a pele. É apenas a pele, não, é a pele. Entendeu? É o jeito que Jesus te fez. E aí é isso. E desculpa que eu vou falar algo aqui, né? Deveria ser uma criança negra linda, porque ela já é bonita, né, pessoal? Vamos Obrigada. falar a verdade, né? Pra ela ficar mais calma, vamos puxar um pouquinho de saco dela, brincadeira, mas ela é bonita mesmo. E, infelizmente, você sabia que as pessoas brancas às vezes têm recalque. Isso é a realidade desse mundo. Às vezes é tão branco e tem um cabelo tão bom, mas não tem beleza, não tem brilho. E também isso conta, você sabia, Jéssica? Que o seu brilho já incomodava. E aí a pessoa, de repente, já fazia isso com você, porque Satanás, ele é astuto, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, de repente, já usou uma pessoa para tentar apagar seu brilho. Porque Deus já ia fazer a sua estrela brilhar para você estar vivendo todo o propósito que você está vivendo hoje. Cara, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que já nasceu para ser racista, entendeu? Qualquer pessoa que não nasce assim, pretinho, está disposto àquilo ali. E quem tem a cor mais clara tem aquele álibi, né? De querer sempre se achar superior, se achar que, eu sou branco, eu posso, enfim. Nem todos têm essa acepção, né? Tem gente que até gosta de namorar uma pessoa mais negra, que gosta mesmo, né? Falar, eu acho bonito. Um outro dia estava num banco, aí a moça estava falando sobre isso. Ela disse assim, eu adoro essa cor. Eu casei com um homem negro, mas meus filhos nasceram puxando meu cabelo. Eu queria que meus filhos fossem bem morenos. Então tem pessoas que são preconceituosas em tudo, não só na cor da pele, mas também nas atitudes das pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Você disse para mim que você era uma criança um pouco de puxar cabelo, meio nervosa. Mas você acha que isso induziu você a ser dessa forma? Não, eu na verdade eu já nasci assim porque é da minha criação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, sempre fui uma pessoa assim bem expressiva. Eu sempre fiz o que me dá na telha, entendeu? E sempre entendi que eu vou ocupar o lugar que eu quiser nesse mundo, independente da minha cor ou não. Sim, sim, sim. Então... Pessoal, quem quiser fazer pergunta aqui no podcast, fazer pergunta para Jéssica Vasconcelos, pergunta aqui, pessoal, porque a gente precisa interagir. Precisamos interagir porque, gente, isso é um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo muito importante. Porque é um assunto que vai fazer pessoas enxergarem a realidade. Embora a gente vive num século que não deveria, né, as pessoas ter preconceito racial, mas as pessoas ainda têm, tá? Então eu gostaria muito que a Jéssica falasse um pouquinho sobre a criação dela com a mãe e o pai dela também, porque isso também envolve muito o psicológico, essa maneira dela ser muito agitada, brigona, que a Jéssica, ela era só o sangue do cordeiro, mas ela vai falar para vocês o que acalmou ela e como que foi essa jornada aí. Conta pra gente, Jéssica. Então, gente, eu nunca fui tão brigona assim, não. É que, na verdade, tem todo um assunto atrás disso, né? O que acontece? A minha infância, graças a Deus, foi uma infância maravilhosa. Fui nascida e criada com os meus pais, mesmo eles estando separados, Dona Dagmar Vasconcelos e Devanildo. Muito obrigada pela minha criação. Então, mas eu cresci numa família onde a minha mãe era o homem da casa, né? Porque a minha mãe que trabalhava para sustentar a casa e era minha mãe que corrigia também. Então, a minha mãe sempre foi muito rígida. O meu pai já era mais oba-oba. E o meu pai também, ele gostava muito de tomar uma cervejinha. Então, meu pai era um alcoólatra, mas um alcoólatra, como é que eu posso dizer? Carinhoso, atencioso com você? Não, ele era um alcoólatra responsável, entendeu? Porque ele bebia pra caramba, mas ele não perdia o dia dele de trabalho. Então eu cresci nesse ritmo. Então, para o meu pai, na época, eu era muito nova, meu pai, ele já era alcoólatra, e na época também eu era nova, eu não sabia que meu pai usava entorpecentes, né? Então, eu sempre criei uma barreira muito grande dentro de mim,
quando o assunto era relacionado ao casamento dos meus pais, porque eu sempre via minha mãe bater muito no meu pai. E eu sempre gostei muito do meu pai. Gente, eu amo minha mãe também. Mas é porque o meu pai era como se fosse a menina para mim, porque ele apanhava, entendeu? E na época eu não entendia, achava que a minha mãe era ruim, que a minha mãe gostava de espancar, de fazer acontecer. E com o tempo também a gente foi entender o que é ter uma pessoa, né, alcoólatra, uma pessoa usuária do seu lado. E era um inferno. Meu pai bebia pra caramba, né, xingava, só não batia porque era ele que apanhava. Mas, enfim, essa era a vida. Eu cresci nesse meio, entendeu? Mas com muito amor e carinho. Mas você acha que isso pode também ter causado um pouco do seu nervosismo? Sim, sim. Alguns traumas em você, a respeito, não do seu pai, porque ele era carinhoso e tal, mas da sua mãe, de repente, por ela ser muito nervosa, brigona? Sim, a minha mãe era demais, gente. Olha, a minha mãe era uma pessoa muito brigona, muito mandona, mas uma pessoa extremamente carinhosa ao mesmo tempo, do jeito dela, né? Eu acredito que ela naquela época, porque, por exemplo, eu tenho 31 anos. A gente tem pergunta aqui. Vou fazer aqui a pergunta que o Jobson Ferreira, ele está dizendo assim, ó. Como a igreja deve tratar a questão do racismo, pastora? Então, essa pergunta não é para mim, tem que ser para você, porque quem está sendo entrevistada não sou eu, Jobson, presta atenção, é a Jéssica. Jéssica, como você acha que a igreja, o povo evangélico, tem que tratar essa questão do racismo? Você acha que tem esse preconceitozinho lá na hora de cantar? Uma pessoa com vozeirão, porque assim, geralmente uma pessoa negra, ela já vem lá daquela origem com aquele vozeirão, né? E é realidade, porque eu conheço muitos, eu agora faço parte também desse grupo aí de pessoas da música aí. E como que você acha que eles agem com pessoas assim? Você acha que tem preconceito ali naquele meio? Como deveria agir? Cara, eu acho que o preconceito começa no meio de quê? No meio da igreja, a questão do racismo na igreja. Então, o racismo começa na igreja desde o momento que não tem assunto em relação à cor de Jesus Cristo. Isso é um assunto muito... Eu não sei nem se vale a pena entrar nesse assunto. Então, a partir do momento que eles não pegam a visão daquilo que realmente se passa, eu acho que o racismo já começa ali. Porque se você parar para ver, dentro das igrejas todo mundo prega um Jesus Cristo branco, loiro, dos olhos verdes, o qual que ninguém... Não, a questão é que não sabe, tem história. Né? Tem história para contar. Qualquer pessoa que pegar qualquer livrinho para ler e entender que lá naquela época não tinha como Jesus Cristo ter vindo uma pessoa branca. E se você parar para ver dentro das igrejas, isso não tem debate. Não tem esse assunto. Parece que botou um ponto naquilo. Sim. Ali. O cabelo grande, é branco. Até nas igrejas cristãs, porque, pelo menos a igreja católica, a gente já sabe a referência de Jesus Cristo que eles têm, que são essas. E na igreja cristã é um calado, não existe esse assunto. É porque eu acho que o povo evangélico, isso é até bom falar sobre isso, na minha opinião, o povo evangélico se cala muito para poder seguir uma certa ordem, doutrina. Só que é uma ordem vem de Deus. Eu vou falar aqui o que o pastor Daniel Samurai, paz do Senhor Samurai está conosco, ele disse assim, ó, Jesus Cristo não fazia acepção de ninguém. Ele só ensinava alguma coisa que precisava mudar e ponto final. Só que as pessoas não são assim, né? A realidade é outra. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta também sobre a infância da Jéssica, se vocês entenderam ali como era o pai e a mãe dela, mas eu queria passar também para um assunto muito legal e importante, porque a Jéssica, ela, de certa forma, teve um recomeço na vida dela, né? Ela começou a entender, como ela falou, que ela deveria realmente se valorizar e que ela poderia ser o que ela quisesse. E realmente ela chegou nesse ponto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. A volta por cima e o recomeço que a Jéssica teve. Jéssica, fala um pouquinho pro pessoal como foi sua jornada para abrir a sua loja e como educadora também, que você foi educadora na Estácio, né? Te conheci, você deu aula lá. Eu gostaria muito que você falasse com o pessoal um pouco sobre isso. Então, aí eu vou ter que dar uma voltinha lá atrás. Fica à vontade. Ok. Com o decorrer do tempo, devido esse meu lado um pouco agressivo, excessivo, né? Porque acabou que eu não terminei. Vou voltar lá para a parte que eu estava falando da minha mãe, né? Que entrou a pergunta. Vou concluir. Então, eu acredito que a minha mãe também, ela foi uma pessoa que ela sempre foi agressiva, porque a época dela nunca teve tempo de... Sei lá, era uma época tão corrida, gente. É porque, na realidade, só sobrou morro para a gente, né? Para nós negros, e dali a gente está fazendo o que dá para se fazer. Eu ainda sonho em abrir minha janela na Zona Sul, porque eu não aceito a Zona Norte na minha vida para a vida toda. Glória a Deus, tem que sonhar. É sobre isso. Então, o que acontece? Ela foi, com certeza, eu sofri preconceito, ela deve ter sofrido o dobro. Então, ela foi uma pessoa que ela não teve carinho. Então, era uma coisa que ela também não podia dar muito. Entendeu? Eu sei que ela me ama,
pelo papel que ela fez na minha vida. Sim. Então, voltando à minha pessoa, isso me afetou muito, porque esse meu jeito de querer levar a vida sempre no palavrão, sempre vamos se atracar, vamos fazer acontecer, isso me atrasou em diversas coisas. Tanto na minha área de trabalho, nunca consegui ficar em paz em um trabalho, porque eu não gosto de ser mandada, entendeu? E aquilo ali, qualquer pessoa que viesse falar um tom a mais comigo, tivesse a pele um pouquinho mais clara do que a minha, já era preconceito, já estão de preconceito comigo, já estão querendo fazer graça, aqui eu não fico. Aí já saía do serviço. Já saía. E aí, você que está assistindo, já aconteceu isso com você? Você é meio problemático, botou aquilo na mente, já era, ninguém tira. Comenta aqui também, a gente vai fazer essa pergunta para ela. Sim, aí fecharam diversas portas, tanto para trabalho, tanto para curso, para tudo. Olha, eu tenho várias perguntas aqui, posso perguntar rapidinho? Pode perguntar. Aí você continua falando. O Marco é o meu amigo da STA e falou assim, ó, o racismo é uma realidade no Brasil. A senhora acha importante orientar que é crime prescrito no Código Penal? Você falar, porque você sabe que não fica mais dessa forma só a palavra, verbo. Cara, verbo, eu acho legal sim. Mas eu acho que o mais legal de tudo é a gente acabar com esse assunto que existe racismo, porque o racismo existe dentro de quem fala. Mas você acha certo chegar e falar, eu vou dar parte, porque você está tendo preconceito? Não, eu prefiro bater. Não pode ser assim, né, meu gente? Deus do céu. Vem cortar aqui, pessoal, que a gente somos da igreja. Sim. Mas a Jéssica ainda tá no tratamento com Deus. Eu tô no tratamento, gente. Eu tô desfiada já faz bastante anos. Assim, gente, nada combinado dá Sim, certo. porque não pode ter esse negócio, não adianta, vamos pra delegacia aí se o carinha que tá lá te chamando de macaca, porque a pessoa que vai abrir a boca pra te chamar de um palavrão desse, ela com certeza tem dinheiro, porque pobre não chama outro de macaco, não existe isso. Entendeu? Então vai lá pra justiça, daqui a pouco aquele cara vai lá, paga uma cesta básica ou qualquer outra coisa do tipo e tá fora de novo. Agora, o ruim só de brigar é o seguinte, né? Porque Jesus também deixou uma ordenança que a gente tem que ser calmo e temos que ter o domínio próprio. Só que o ruim disso é o quê? Às vezes a pessoa tem uma arma, sim, a pessoa querer agir de outra forma, então a briga vai trazer cada vez mais confusão. Só que eu tenho outra pergunta pra você. Você acha que as pessoas se afastam da igreja por causa disso? Sim. E quer culpar o pastor? Tu acha certo culpar o pastor? Por causa dos defeitos das pessoas, dos membros? Cara, deixa eu te explicar uma coisa. É o meu ponto de vista. Eu vim nesse mundo, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Gente, eu sou cristã, só que eu sou afastada desde meus 12 anos de idade, tá? Então, de lá pra cá, eu frequento igrejas, mas eu não tô na igreja, deixando isso bem claro. A igreja está dentro de mim. O que afasta as pessoas da igreja são essa mania feia do próprio ser humano achar que tem o direito de falar sobre a vida do outro ser humano. Infelizmente. Na minha concepção como pessoa, ninguém nesse mundo vai conseguir me levar ao Pai se não for eu. Então, assim, desde o momento que eu entrar numa igreja e eu ver que aquela igreja ali está me jogando para escanteio, eu vou sair daquela igreja, eu vou fazer o meu particular com Deus e eu vou seguir a minha vida. Então, mas lembrando também, pessoal, que é uma coisa que eu tenho que falar. Eu, quando me encontrava afastada, morando em Pilares, no Rio de Janeiro, ela me convidou para ir na igreja. Então, ela está afastada meio termo, porque quem me trouxe de volta, querendo ou não, também foi ela. Ela falou, tem uma igrejinha ali pequena, você era pastora? Eu falei, eu tô afastada, tô bebendo, tô aprontando, mas eu vou na igreja contigo. Aonde que é? Ela, vambora. E a gente fazia campanha junto. Então, peraí. Por isso que a Bíblia diz pra gente não julgar. Porque na medida que a gente julga, tem dedos apontados pra gente também. Por quê, pessoal? Conhecereis a verdade e vos libertará. É o tempo da Jéssica. Só que como a gente não tem muito tempo, Jéssica, eu quero falar sobre a tua loja. Quero falar sobre o teu livro. Porque a Jéssica, pessoal, Deus fez um recomeço na história dela. Sim. E a gente precisa falar sobre isso. Não é só os traumas, porque o trauma, cada um de nós vamos carregar, mas Jesus é quem vivificou em você e claro, tá mudando. Mas eu quero falar sobre a tua loja porque você teve uma garra. A situação que eu vi que você se encontrava. Para quem não sabe, a Jéssica chegou a ter um período de ficar meio alcoólatra. É ou não é, Jéssica? Sim. Vou falar sobre isso porque ela deu a volta por cima. Todos os dias essa mulher bebia. E eu estava indo na onda. Era eu e ela. Mas Jesus tem os propósitos. Hoje a gente se encontra aqui, graças a Deus. Não vou dizer que ela talvez não beba, mas ela não faz da forma que ela fazia. Porque ela fazia mal para o corpo dela mesmo. O físico e também o espiritual. Então foi através dessa mulher que eu comecei a caminhar de novo. Vai entender a forma como Deus vai agir. Não foi o cristão, não foi o pastor, mas foi o ímpio que me encaminhou. Por mais que ela esteja afastada, mas Jesus usou a boca dela para me trazer de volta. Então, Jéssica, fala pra gente sobre esse período que você bebia muito. Era todo dia, gente. Não é mentira. Ai, gente, olha, eu passei um reboliço na minha vida tem 2 anos e meio, né, o qual juntaram uma turma para poder falar e bem dizer não, mal dizer o meu nome, né? Enfim, aonde eu precisei
me desvincular de tudo que eu tinha no meu último endereço e começar uma nova vida em Auma. Foi onde a gente se conheceu, né? Nessa minha nova caminhada, eu quebrei muita cara, eu tive muito desafio, porque eu me encontrei com muita gente ruim que passou pela minha vida. Muita gente. Eu passei por necessidade, por coisas que eu achava que eu não ia sobreviver, entendeu? Dormi na casa dos outros. Dormi na casa dos outros. Eu sei que dói, né? Quando a gente lembra aonde está a nossa ferida ali, que a gente fica tentando, né? Mas Deus vai, aos pouquinhos vai sarar. Aqui parou. Então, o que acontece? Mas o que mais me sustentou nisso tudo foi a mão de Deus. Eu tive Deus na minha vida o tempo todo. Eu estava bebendo todo santo dia. Estava sem força para poder levantar para fazer nada. Estava numa depressão horrorosa, porque eu ainda estava com a minha mãe doente. Né? Minha mãe ficou doente durante 2 anos. E eu sem poder dar suporte para ela. Fica à vontade, pode chorar. Aqui Deus está movendo. Né? A gente está numa batalha espiritual. Só nessa entrevista aqui está tendo uma batalha espiritual. Você sabe, né? Você é conhecedora. Mas, Jéssica, o que eu acho mais bonito em você é que você nunca fez acepção de ninguém. Não. Eu lembro quando eu ia na sua casa, você sempre abriu a porta para mim, eu também estava num momento difícil, e abraçou a minha filha e eu também. E o que eu acho bonito é isso. Eu passei um dos melhores anos novos do seu lado, que né, bom. Gente? Quem não sabe, sambando com a beija-flor, mas é passado, mas foi realidade. Depois eu falei, vou voltar para Jesus, que eu estou sentindo vazio, nada da minha vida completava, e hoje eu estou aí. Graças a Deus na rede social, segue lá. Também vou passar a rede dela e quero que vocês compartilhem esse podcast de hoje. Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem uma menina chorando junto contigo. Ah, que coisa linda, ó, como é que Deus trabalha. Deus é tremendo, rompe barreiras e protocolo. Olha aqui, ó. Tô chorando junto com você, te amo tanto. Obrigada, meu amor. Mas Jesus faz essas coisas. Jéssica, eu vou pedir a Manu, que hoje ela é nossa assistente de palco. Vai, Manu! Pega lá a bolsinha do espaço da nega, porque isso aqui é para aplaudir de pé. Quando Deus está no controle, está no negócio, Ele nos surpreende. Gente, olha que coisa linda. Ela vai falar onde ela está com a loja dela, porque ela está abrindo mais uma loja, gente. Quero que ela fale um pouquinho sobre esse momento aqui, sobre o que Deus fez. Que isso aqui não é qualquer coisa, é uma promessa. É verdade. E é presente seu, hein? É mesmo? É. Eita, Glória, ao vivo, hein? Ó, gente, ganhou um presente. Qual desses que é meu? Os dois? É os dois. Ih, caramba, olha aqui, ó. O pastor vai ficar com ciúme, que não ganhou nada. Mas, ó, glória a Deus, gente. Amei, tem até brinquinho. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Tem até brinco. Deus abençoe, tá, Jéssica? Muito obrigada. Fala um pouquinho, Jéssica, sobre essa fênix, né? Tu virou uma fênix. Virei uma fênix. Ressurgir das cinzas. Nessa idas e vindas de cachaça, minha filha, de derrota, de tristeza, Deus me usou dentro da minha sala e falou assim, num momento que eu acho que nem Deus estava me ouvindo mais, que a gente chega nesse momento. Tem momento que Deus fica em silêncio. Tem, quando Deus fica em silêncio dói demais. Você gente. que tá aí, ó, fala sobre isso. O silêncio dói demais. E aquele silêncio e nada acontecia, Deus se fez presente na minha sala e falou para mim, levanta que eu tô contigo. Aí eu falei, meu Deus, que mistério é esse? O que está acontecendo? Ó, Deus falando. E o povo sabe que o povo tem mania de falar? Que Deus não fala com ímpio. Fala não. Mas não sabe ele que a promessa que Deus fez é filho da promessa. Deus Minha vai filha falar. fala muito. Eu estava numa sala com uma garrafa de cerveja assim pela metade, um copo na mão e eu já falando, meu Deus, me ajuda, me tira desse vale, Senhor. Preciso sair daqui, eu preciso me erguer, eu tenho meus filhos. E Deus falou comigo que eu estou nesse processo, eu vou passar com você, levanta agora. Aí eu levantei, eu falei, vamos ver o que Deus quer com a gente. Fui pro joelho. E aí Deus foi falando comigo, e eu fui me mantendo em silêncio. Deus levantou uma pessoa lá na Islândia que entrou em contato comigo. Falou, e aí, Jéssica, tá fazendo o quê? Falei, eu tô em casa, não tô fazendo nada. Então tá, você tem vontade de abrir alguma coisa para você trabalhar? Falei, tem sim. Então levanta agora e vai lá. Vai lá em Madureira, ver se tu acha um ponto para você trabalhar. Gente, olha que testemunha, hein? Isso no dia seguinte, tá, gente? Bem arrepiado, glória. Falei, então tá, já levantei, fui na agitação. Olhei, só que eu não achei nada em Madureira. Aí a pessoa falou, então tá, e você conhece outro lugar? Eu falei, vou dar uma olhada na Uruguaiana. Gente, fui para Uruguaiana. Cheguei na Uruguaiana, uma prima minha, que é até a Larissa, ela me ajudou. Ela viu a loja para mim lá, entrei em contato com o cara, abri a loja, comprei as coisas da loja, botei a loja, montei a loja, tô trabalhando na loja, tô precisando de cliente, gente. Eita, glória. Já vamos começar a divulgar aqui no final, calma. E aí foi isso. Montei a loja, estou lá trabalhando linda e de bonita, né?
Durante a semana, encontrei umas amigas lá na rua, lá em Auma, e eu falei, meu Deus, eu estava tanto tempo pedindo a Deus para botar uma outra coisa para mim trabalhar, porque eu sempre trabalhei com bebida, né? Conhece Gabriel Santos? Conheço, meu Ele tá falando, amiguíssimo. vou deixar você falar e depois vou falar o que ele tá falando aqui. Tá falando super bem de você. Meu amiguíssimo. Isso aí, ó. Pode falar, fala aí. Então eu me perdi. Se perdeu? Então deixa eu falar, Gabriel, Pode. você vai se achar novamente. Esse ao vivo é lindo. Vamos lá. Gabriel Santos, boa tarde. Ele falou assim, a história da Jéssica não é só sobre superação. É a história de uma mina preta que saiu de uma favela, que não tem nada. Jéssica sempre teve um futuro brilhante com ela. E ela sabia que se continuasse aqui, talvez ela não chegava tão longe quanto ela pode. A história da Jéssica é uma inspiração. Sair daqui levou a lugares incríveis. Todos deveriam saber um pouco da sua história. Jequinha, te amo. Estarei sempre apoiando por aqui. Eita, Glória. Isso aqui Obrigada. né? Me arrepiei. Jéssica, Deus levantou uma pessoa na Islândia, né? E essa pessoa falou pra você ir ver uma loja. Isso, Você só foi falou pra mim lá, ver procurou, tudo. abriu na Uruguaiana. Sim. Mas é importante a gente falar também sobre um assunto. Lembra quando a gente estava dentro daquela igrejinha? É sobre isso. E você queria abrir um negocinho. Só que a mente dela, gente, era abrir uma coisa que não era o que Deus queria pra ela. Tem isso também, porque né, eu sempre Jéssica? gostei de trabalhar com cerveja, E gente, ela com queria bar, abrir com o bar, tudo. e ela tentando, a gente vendo, não deu certo. Mas o Senhor já tinha um propósito. E um belo dia eu afastada, eu fiquei assim, tremendo no banco do lado dela. Aí eu falei assim, a Jéssica é meio assim, né? Não sei se eu entrego, ela vai acreditar, porque eu tô afastada, mas vou fazer minha parte. Peguei na mão dela e falei, ó, recebe essa chave, porque Deus falou que vai abrir uma loja pra você. Então tem gente que critica e fala assim, quando tá afastado, Deus não usa. Mas Deus, ele deu o dom. E o dom pode ser enterrado, mas o Senhor, quando dá e ele quer fazer, ele faz. É Ele verdade. move sua terra. Jéssica, sobre a sua loja lá na Uruguaiana, por mais que eu sei que você está precisando de cliente, porque o começo é dessa forma. Mas para mim, aos meus olhos e os olhos dos telespectadores aqui, é que você superou. Sim. Você saiu de dentro de uma comunidade, você poderia ter sido, desculpa gente, uma viciada, uma prostituta, né? Uma coisa, uma bandida, porque tem muitas mulheres que se envolvem no crime. Sim. Mas você não. Você optou em sonhar. E a gente tem que falar de José, né? Vamos falar sobre José, porque José sonhou no meio dos irmãos e ele foi criticado. Aconteceu isso com você também? Muita coisa. Eu não tive apoio, na verdade eu não tenho apoio muito de familiares, não. Na verdade eu nunca me dei muito bem, né? Hoje em dia, mas eu também eu não julgo só eles, não. Eu julgo também pelo meu jeito, entendeu? E pelo meu caráter e princípio, que eu não adianta, gente. Eu não Deus fujo tá daquilo. trabalhando, É Deus sobre tá isso. mudando. Então é isso. Então o que eu queria passar para vocês era isso. Gente, não deixa ninguém falar para vocês o que vocês vão ser, o que vocês deixam de ser. Então, agora nós vamos falar sobre o livro. Você, Jéssica, fala um pouco sobre o teu livro, tá? Tá aqui. Fala um pouquinho Ele sobre ainda o não livro. tá. Como é que Ele tá meio nasceu, cru. né? Não, mas como que nasceu assim, esse desejo de escrever seu livro? Então, na realidade, eu sempre quis escrever um livro. Eu lembro que eu já ouvi sobre ele lá Sim. atrás. Ele não estava nem pronto ainda. Não tava tava só nem na pronto mente. ainda. Eu lembro. Aí eu sempre tive, mas nunca peguei um tempo para fazer isso. Nunca Mostra me pro dediquei pessoal, a isso. Deixa eu tirar aqui o brinquinho. Não, porque caiu um negocinho então, aqui, ó. Mostra aí pro pessoal. Gente, isso Sim, aqui é um- gente, ó, é. ó, bem assim, para todo mundo comprar. Sim, ó, gente, ó. Quando tiver já lá nas bancas, nas lojas, nos sites, ó, você vai atrás. Meu nome é Jéssica e eu não sou qualquer uma. Eita, que é forte, viu? É forte. A personalidade dela é forte, então não poderia ser um livro diferente, né? Então, pessoal, você que está aqui conosco nessa tarde, eu gostaria que você se espelhasse numa história dessa de superação, a qual uma pessoa começou a ter sonhos. E hoje em dia, a gente sabe que quando a gente começa a sonhar, a gente é embarreirada pelas pessoas e principalmente pela família. José é um exemplo, Davi também. Mas a perseguição só reconstrói a gente. Porque quem realmente tem Deus não tem medo da superação. E você vai se superar não só ouvindo o testemunho dela, né? Mas também você tendo o seu próprio testemunho. Porque eu costumo falar, Jéssica, que o povo precisa sonhar os próprios sonhos. Sim. E parar de só se espelhar na gente. Quando o Senhor ele fez promessa na minha vida, como ele fez na sua, eu não olhei pra ninguém, eu fui no foco, riram de mim, falaram que eu não ia ficar, né, conhecida na internet, e hoje eu sou conhecida no Detran, no mercado, eu acho legal, tá entendendo? Eu falo, fazer um vídeo com você aqui, tá, que é bom, você tem aquele teu momento de holofote, mas as lágrimas veio antes. Eu lembro que você chorou de um lado, eu chorei do outro, e hoje você tá aqui. Então a tua superação não é simplesmente para os evangélicos, é para todos. Porque a importância do evangelho não é levar o evangelho só para os crentes, mas sim também para o ímpio. Porque o ímpio, principalmente, precisa entender
que para ver um sonho teve que ter oração. Sim. Porque o que eu reparei que você falou que você estava bebendo, não é verdade? Mas aonde que você foi? Jeremias 18, descendo na casa do oleiro. Porque através da palestra que você teve com Deus, Deus ouviu tua oração e hoje você está aqui. O espaço da negra, pessoal, tem na Uruguaiana e também está sendo aberto mais um espaço onde mesmo, Jéssica, que você falou comigo? Complexo do Alemão. Ela está abrindo também no Complexo do Alemão. Aí imagina só, daqui a pouco vai... Como é que vai ser a moda lá que você falou comigo sobre uma... Moda africana. Africana. Você não trouxe hoje pra Vou gente trazer ver, isso não, tudo né? pro segundo Eu podcast, preciso. gente. Está vindo aí uma moda africana porque é o meu sonho. Aqueles turbantes, aquelas roupas, tudo que vem de negro. Tem gente aqui Vai que ter já tudo falou isso que lá tá na se loja. espelhando no teu testemunho, olha aqui. Isso, ler. vambora. Gente, eu tô amando esse podcast que é bom assim, interagir, né? Ó, Deus está usando ela. Eu vim perguntando a Deus se devo ou não abrir o que eu quero. Aí vem ela e fala, eu vou ver numa boa pra você. Aí ela falou que eu estava perguntando e conversando e Deus iria dar bom. E Deus é lindo. É porque a Janaína escreveu meio esquisita ali. Janaína. Com alguns problemas de português, mas deu pra gente entender, né? Liga não, Janaína, que eu sou assim mesmo. Só que o melhor de tudo é que pessoas se espelharão em você. Você sabe disso, né? Que a partir de agora, esse jeito turrona, eu falo até por mim. Porque Papai do Céu, ele começou a palestrar comigo e falou assim, filha, eu preciso da tua mansidão. Preciso mudar teus trajes. Preciso fazer de você uma nova pessoa. Porque nós agora seremos espelho para outras pessoas. E a gente não pode agir mais como uma criança imatura. Hoje a gente tem que ter, se for depender assim, de discutir com você hoje, falar, Jéssica, vamos cair na porrada? Não. Hoje você tem que ter a consciência que o diálogo faz a diferença. E eu tenho agido dessa forma. Por mais que a gente seja um pouco nervosa, que nós somos, de vez em quando nós dá uma bicada, que eu e Jéssica às vezes dá uma bicada. Então é até bom deixar isso aqui bem claro. Sim. Mas Jéssica me abençoou esse final de ano. Posso falar, Jéssica? Me abençoou, gente. Fiquei de fazer um vídeo, ainda não fiz na loja dela. Eu que tô devendo ela, tá? Ela já trouxe até presente pra mim. E a Jéssica vendeu roupa pra mim, tá? Ela pegou uma bolsa de roupa minha e botou na Uruguaiana pra estar vendendo e vendeu. Então uma parceria é isso, uma amizade é sobre isso. É sobre você não pensar só em crescer, mas ajudar. E eu acho que com esse nível de superação que ela teve, ela começou a ver isso. Que no meio do caminhar seu, muita gente não te ajudou, mas Deus levantou alguém de longe. Eu costumo pregar sobre isso. Que para Deus levantar alguém, Ele não usa os de perto. Não. Mas Ele levanta os de longe, porque Ele é Deus. Eu queria que você deixasse nessa tarde... Tem mais comentário? Então vamos lá. Nós crescemos, difícil ver verdade, mas estamos juntos. A família Vasconcelo, filho de Dagmar Vasconcelo. Ame. Essa daqui é Vasconcelos Márcio. É que fala também, tem um pouco de atrapalhação aqui, mas amém, glória a Deus. Agora vamos... Minha rainha, te amo, Daniel Felipe. Ah, meu marido. Manda um beijo pro maridão aí. Te amo, Daniel marido. também. E tem mais uma pergunta aqui. A Pamela Cândido falou assim, como você identifica e combate o racismo em seu dia a dia? Então, Identificar. sim. Segurar? Então, vou dar uma seguradinha, né? E vamos pro Louvozão. Daqui a pouco nós estamos voltando aqui na TV AMB. Ô, Glória. Oh, maravilha! O Senhor me mandou um dia lindo, mesmo em momento de tristezas, em meias lutas, em meias provações, o Senhor sempre está comigo. Deus, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Deus, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel.
voltamos aqui na AMBTV e eu gosto, tá quase acabando, né? Tô até triste, porque o papo tá muito legal. Obrigado também, né? Quem participou aqui fazendo as perguntas, isso é muito importante. E, pessoal, eu tocando aqui a bolsinha que ela trouxe pra mim, uma camisa da loja dela. Olha aqui, pessoal. Quando Jesus faz as coisas, ele faz perfeito. A camisa da Jéssica é nada mais, nada menos do que o uniforme que Jesus já tinha preparado para ela. Espaço da Nega. Eu amei. Agora eu tô olhando aqui que a minha pequena que também é fofuchinha. Não sei se isso daqui vai caber em mim, mas eu vou mandar a mulher me congelar mais um pouco lá na estética para me dar uma emagrecida e entrar, que eu também não aceito ficar gordinha. Sempre eu falo isso. Mas, Jéssica, a gente está terminando. Sim. Eu quero só agradecer primeiramente a Deus, depois a você também, por estar aqui. Mas eu queria que você passasse agora o seu @, número de contato para as pessoas ir lá, quem gosta de moda africana. E não é só moda africana, não. Ela também vende outros tipos de coisas lá. E eu gostaria que você deixasse o número para contato e o seu @ aqui das suas redes sociais. Pode falar olhando para ali, Jéssica. Então, gente, o Instagram lá é Jessie Couto, Couto com 2T, tá? Meu telefone é 21 986 84 12. Esqueceu? Eu esqueci. Olha no papel, pega uma colinha rapidinho. Ai, a gente tem que fazer uma gente. colinha, gente. É. Tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ô, Glória. Aí é isso. E o recado que eu posso deixar pra vocês é Olhando isso. pra câmera, que tem que ser bem sincerona, verdadeira como você é. E aí o povo vai ficar assim, eu vou seguir esse conselho. Então olha ali pra câmera, dá seu número primeiro. Tô procurando Vamos fazer um de cada aqui. vez. Quer que eu olhe aqui pra você? Olha aí, Patrícia, me ajuda aí. Deixa eu dar uma Achei. olhadinha. Olha na É 986 84 1289. Jessie Couto, Couto com 2T, tá, gente? Pessoal, e você que gostou, comenta aqui que você gostou. Eu vou falar um pouquinho sobre o programa de semana que vem também. Mas eu quero que a Jéssica primeiro olhe para aquela câmera ali e fale sobre a superação. O que você aprendeu com toda essa situação, Jéssica, que você passou? Olha para a câmera ali. Então, em primeiro lugar, né, gostaria muito de agradecer a Deus por essa oportunidade e a Patrícia também. Muito obrigada, tá? Glória a Deus. O que eu aprendi com isso, eu aprendi que eu também sou o erro. Então, desde o momento que a gente também aprende que também erramos, a gente consegue levar a vida um pouco mais leve, entendeu? E qual conselho que você deixaria assim para a pessoa que quer crescer nesse ramo também de roupa? Sim, o conselho que eu dou é você não desistir nunca. Eu quero que vocês entendam que qualquer coisa que vocês forem vender, qualquer negócio que vocês forem abrir, vocês não vão contar com parente, com família, com vizinho, porque esses daí vai ser dificilmente. É só quando Deus toca, tá, gente? Acontece também. Mas dificilmente são os que vão te ajudar. Não tenha vergonha. Hoje em dia, graças a Deus, estamos aí com a internet, que está ajudando a gente, né? Menos desfavorecido, né? A dar aquela engrenada. Então é isso, não desista, não tenha vergonha. Faça sua marketing, vai para sua correria, se joga, porque quando der bom, quem vai desfrutar é você. Ô, Glória. Então, gente, a gente tá terminando, mas eu quero falar sobre o programa de semana que vem também, tá? Para que você possa também entrar aqui e compartilhar o link do programa. Eu vou botar a Jéssica em todas as redes sociais, porque eu tenho certeza que esse podcast aqui foi maravilhoso, além da gente sentir uma grande presença de Deus, porque eu senti, né? A presença Amém. de Deus foi notória aqui nesse lugar, porque onde tem oração tem presença. E eu gostaria que você semana que vem viesse comigo, que a minha visitante semana que vem se chama Pamela Cândido. A Pamela vai vir contando também sobre traição. Ei, você que já foi traído, marido foi embora, ficou com outra, e mesmo assim você perdoou, vem comigo semana que vem para esse podcast O Recomeço, que a gente vai falar sobre a Pamela ter entrado na faculdade e hoje ela está superando também esse momento que ela passou tão frágil, que é da traição. É horrível a gente ser traído, é horrível a gente ser deixado para trás por alguém que a gente confiava, né? Então você que passou por isso, semana que vem você entra aqui, compartilha o link também com mulheres que estão também ressurgindo da cinza, porque a gente somos fênix, né? Mulher tem isso. Mulher empoderada quando quer, mas mulher frágil também quando quer. Sim. Mas quando a mulher decide que ela vai crescer, ninguém para ela. Então é muito importante falar sobre isso, porque o que eu tiro olhando aqui para a Jéssica hoje, eu vejo uma mulher culta, né? E que Deus abriu um espaço para ela lá da Nigéria. Então Deus tem viagens, tem promessas, Amém. tem coisas para se cumprir, porque Deus não vai unir você com qualquer pessoa. Quando Ele tem coisas grandes, Ele une você com alguém grande e não com alguém pequeno. Então, pessoal, compartilha aqui na MBTV. O pastor tem abrido esse espaço para mim, que você possa também, você que quer participar de um podcast,
possa entrar em contato comigo. Meu número é 21978904891. Você quer ser entrevistado como a Jéssica também, você vai entrar em contato comigo, mas é para você dar um testemunho igual dela, testemunho de superação vindo de Deus, porque aquilo que é de Deus permanece, mas o que não é de Deus, infelizmente, acaba rápido. Então, pessoal, nós já estamos terminando aqui. Eu gostaria, pastor, que você soltasse um louvor e que você colocasse mais um louvor seu. Porque, pessoal, ele tem a rede social dele também, Pastor Nélio Assis. E eu gostaria que você também fosse lá no TikTok e YouTube, Cantor Nélio Assis, né? Porque eu tenho uma chamada de pastor missionário, é costume. Cantor Nélio Assis. Eu gostaria que você também entrasse na rede dele lá, para você ouvir também um pouco do louvor dele. Ele já trabalhou em vários lugares, é um homem que vive nesse meio da música e é a pessoa que está abrindo oportunidade aqui para mim no dia de hoje. Então, pastor, solta mais um louvor e, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Jéssica, você quer falar mais alguma coisa ou não? Eu queria. E o próximo programa, 14 horas, porque eu errei. Hoje eu falei que era 15, cheguei 14, chegamos uma, chegou meio-dia e 57, se é que você me entende, mas o negócio deu certo. Então, Deus na frente, até o horário ele muda, amém, terra? Eu só queria falar só mais um pouquinho sobre, né? Sobre o título aqui do meu livro. Gente, meu nome é Jéssica e eu não sou qualquer uma. Pode parecer um pouco arrogância, mas não é. Esse livro aqui, ele retrata todos os abusos que eu já tive na minha vida. E quando eu consegui falar não, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre consegui, eu sempre fui braba, né? Mas não tinha aquele negócio de não posso. Tudo era assim. Aprendi a me posicionar. Então, e quem quiser adquirir o livro já está com o meu contato, porque eu também ainda não consegui. Como é que eu posso falar, Patrícia? Ela ainda não fabricou o livro, ela está ainda em produção do livro dela. E ela, mais ou menos até março, esse livro já está saindo e ela vai voltar de novo para ela trazer o livro e vai colocar no Mercado Livre. E contando outras histórias, porque eu também estou fazendo a minha marca é Espaço da Nega, tá? Vai ter etiqueta, tem muita coisa para ser falada ainda, então eu vou voltar no próximo. Isso aí, vai falar coisas que aqui não pode falar, então você vai ter que adquirir o livro para poder saber umas coisas mais obscuras que a Jéssica fez, entendeu? Porque na realidade a gente não fala tudo, a gente guarda sempre o segredo, e esse segredo tá no livro. Como é que é o nome do livro mesmo? Meu nome é Jéssica e eu não sou qualquer uma. Eita, meu Deus, que é forte, viu? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e você fica com esse louvor dedicado para você aí de casa e compartilha esse podcast, o Recomeço AMB TV com a pastora Patrícia Santos. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim. Se eu chorar, não vai pensar que é de tristeza, é porque eu sinto a presença de Jesus dentro de mim, dentro de mim. O mundo pode até tentar me parar com calúnias e difamações, mas eu não vou parar, não vou parar de caminhar. São lutas, desafio e aflição, tentando impedir minhas orações, mas eu não vou